Paloma Totti, todas as tardes com a gente aqui no meio do dia. Liguei o microfone errado, acontece. Diga, Paloma, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde para você, Fábio, Renan. Boa tarde para quem está nos ouvindo e assistindo também. Bom, vamos lá porque o assunto hoje é bem sério. Ontem na coluna a gente trouxe o episódio lamentável, né, que obrigou o Corinthians a mudar ali toda a programação, se sujeitar a pegar o ônibus, voltar para São Paulo. Eu ia falar entrar no ônibus, mas eles nem saíram do ônibus, né? Se sujeitar, se submeter a esse protesto violento dos torcedores abusivos, né? Hoje o destaque, mais uma vez, vai para o episódio lamentável contra os jogadores do Santos, ontem, que ficaram ali acuados no meio do campo, sem poder deixar o gramado. Isso precisa acabar. Isso é uma relação muito tóxica, abusiva. Hoje em dia a gente fala muito, né, desse tipo de relação, e isso a gente pode caracterizar como uma relação tóxica, abusiva entre torcedores e jogadores dos clubes de futebol, né? As autoridades não fazem nada, os dirigentes não se unem contra isso, então eu acho que de uma vez por todas os jogadores precisam se mobilizar, se unir e acabar com essa palhaçada. Né? Os torcedores de futebol não têm o direito de protestar dessa maneira. Rojões atirados contra o campo, jogo interrompido antes do apito final. É, assim, inaceitável, lamentável, tem que interditar a Vila Belmiro. E aí, infelizmente, recai sobre os torcedores que não tem nada a ver com a história, né? Que não participam desse tipo de vandalismo, né? E infelizmente também ali o time, né? Que depende, tem a força da sua torcida, conta com a força dela, mas assim, isso não pode mais acontecer. É muito triste, né, Fábio? Não, demais. E o que a torcida do Santos fez, ou melhor, o que parte da torcida do Santos fez ontem na Vila Belmiro, foi pior, mas muito pior do que qualquer atuação ruim do time no campeonato. Né? Verdade. A atuação do Santos no Campeonato Brasileiro tem sido horrorosa. A da torcida ontem, ou de parte da torcida ontem, foi tenebrosa. Muito pior, atitude muito pior do que aquela que os jogadores têm. Jogando mal, simplesmente assim, jogando mal numa partida de futebol, um ganha e outro perde. A torcida foi muito pior ontem. Toda semana tem protesto, a gente viu recentemente, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, os torcedores, né, esses vândalos, eu não gosto de chamar nem de torcedor, estão chegando cada vez mais perto dos jogadores. Então é o seguinte, o que falta acontecer? Vai acontecer algo grave, alguém pode até pagar pela vida. E aí eu não quero nem ver o que vai ser disso. Então, assim, chega. Não dá para agir dessa forma. Bom, falando aí da parte boa do futebol, temos uma sonorinha aí para falar um pouquinho de futebol também do técnico do Bahia. Vamos ouvir. Vamos lá. O futebol tem esta magia, tem estas coisas. O futebol acho que é o único desporto em que tu consegues sofrer 20 remates no teu golo, fazer um e ganhar um 0. É assim. E, de facto, criar oportunidades de golo e fazer golos ao Palmeiras não é nada fácil. Nada fácil. Então, do Bahia, contou também ali com uma ajudinha do VAR, eu acho, porque eu achei que aquela bola entrou. Ah, é, né? Eu também acho, mas a imagem é inconclusiva. Eu admito que a imagem é inconclusiva. Talvez tenha ficado um pouquinho ali em cima da linha, né? Seria 1-0 pro Palmeiras, um gol do Arthur, né? O goleirão do Bahia tomando um frango, conseguiu puxar a bola de volta, né? Aliás, o goleirão do Bahia foi muito bem ontem também, fez boas defesas, né? Palmeiras criou bastante, aí uns pitaquinhos da rodada, Palmeiras criou bastante, perdeu gol, parou no goleiro, como eu disse, o Marcos Felipe, que foi muito bem. Então aí a primeira derrota aí, terminando essa invencibilidade do Palmeiras, bom, para o Bahia, que saiu com os 3 pontos. São Paulo, 2-1, teve força aí para virar contra o Furacão, ainda acho que o Furacão vai sentir um pouco a falta do Paulo Turra, mas conversando com o Sgarbi, comentarista do Jogo Aberto, me parece que o Rogério Ceni tá na mira aí do Atlético Paranaense. Voltando a falar um pouquinho de Santos e Corinthians, Yuri Alberto desencantando, foi até muito legal, ele pagou a promessa, né? Andando de joelhos pelo gramado. Tem dessas também, né? Até jogador faz esse tipo de coisa. Juan, uma ótima partida. É um alívio pro Timão, que aconteceu ontem em meio à crise, e uma tensão ainda maior no Santos, que não vence há 9 jogos, 4 derrotas, 5 empates, e aí eu já acho que pro Odair Hellmann deve ter o futuro definido hoje, mas acho que é o fim de um ciclo, né? E vamos aguardar, porque o Santos pega o Flamengo no fim de semana, jogo muito duro também, e temos Palmeiras e Botafogo no fim de semana, jogaço. Então é isso. O Botafogo, aliás, pode ampliar, desculpa, Paloma, pode ampliar a vantagem na liderança em frente ao Cuiabá fora de casa. E o Felipão, ontem também, empate 1-1 com o Fluminense.
Jogo no Rio de Janeiro, né? Em Volta Redonda, né? Verdade, a estreia aí do Filipão já ali à beira do campo pelo Atlético Mineiro. É isso, pitaquinhos da rodada, mas o principal destaque hoje é esse ato lamentável de alguns torcedores do Santos e isso não pode mais acontecer. Tô te falando, um beijo e até amanhã. Valeu, beijo. Valeu.